Aula 42. Conteúdo: linguagem oral versus linguagem escrita. Habilidade: identificar nas diferentes tipologias textuais as marcas linguísticas típicas da oralidade. Olá, vamos iniciar o nosso Saber Mais de Língua Portuguesa. E hoje, como vocês observaram, nas habilidades, nós vamos ver a diferença entre linguagem oral e linguagem escrita. Então, vamos acompanhar com as nossas cartelas. Vamos lá. Olha só, temos aí, para iniciarmos, dois textos. Vamos iniciar lendo o texto 1. Olha, ela estava ali, lindinha e nos conformes. Cara, fiquei olhando, imaginando um jeito de dizer. Bem, você sabe, né? De dizer aqueles negócios que fico pensando sem ela. Era a hora, agora, vou lá, dou uma chavecada nela, buzino umas no ouvidinho dela. Tá na minha. Bom, tava faltando coragem. Puxa, foi me dando um frio, uma coisa, um estado. Virei as costas, meu irmão, e me mandei. Vamos ao texto 2. Digo a você que ela estava lá, diante dos meus olhos, perfeita. Olhei-a, imaginando um jeito de dizer o quanto era importante para mim, dizer o que pensava dela, quando estava a sós comigo mesmo. Pensei ser a hora certa. Conversa, mas me faltou coragem, fugi. Então, gente, vocês observaram aí, né? O texto 1, se você for observar, é uma conversa, né, entre duas pessoas. Então, dois amigos, com certeza, um contando a respeito, né, do que ele gostaria de dizer para a mocinha que ele estava conquistando, né? E aí, nós podemos observar no texto 2 a diferença da forma como está escrito, né? Do texto 1 com o texto 2. Observe que o texto 1 está na forma da linguagem de como ele está falando, né? Passando essa comunicação de uma forma descontraída, né? Usando alguns vocabulários, né? Mais descontraído, com um discurso mais aberto, né? Que é justamente essa forma de nos falarmos, né, naturalmente com o outro. E lá no texto 2, não, já prevalece um cuidado maior, né, quando ele diz, digo a você que ela estava lá. Então, observe que há um cuidado maior no texto 2. Né? Então, se nós formos observar a diferença, né, o texto 1 está na forma de como fala realmente. Então, não há aquele cuidado maior com a regra gramatical. E no texto 2, não. Já há uma certa continuidade na questão das ideias, uma certa elaboração, um certo cuidado com as pontuações, né, com a forma de falar, certo? Então, vamos prosseguir com a cartela e vamos ler aí alguns preceitos que nos informam sobre a questão da oralidade. Então, escrevemos para dar um testemunho de nossa existência e eficiência, não apenas para tirar uma nota, passar no vestibular, certo? Então, olha só, a gente, quando vai falar ou escrever, né, nós temos que ter todo um cuidado. Há uma diferença. Então, escrevemos para dar um testemunho, para dar uma opinião, para nos expressarmos daquilo que a gente daquilo que a gente quer passar, né? Daquilo que a gente tem como opinião, como crítica sobre alguma coisa, né? Sobre a respeito de um fato, de uma situação, de um tema, né? Não para tirar nota no vestibular, somente por isso, né? É preciso que leiamos o que escrevemos com o olho do outro, ou seja, a autocrítica é fundamental. Por quê? Que é preciso que leiamos ou escrevemos com o olho do outro? Porque quando nós vamos escrever, nós precisamos ter o cuidado. Será que aquela pessoa, ao ler o que eu escrevi, ela vai conseguir compreender? Né? Então, nós temos que ter essa certeza e ter o cuidado de, quando escrever, já levar, né, esse cuidado mesmo
para que o leitor, a outra pessoa que for ler a sua redação, né, ou um texto, ou uma carta, tenha compreensão. Vamos ao outro. Precisamos nos familiarizar com a escrita e devagar colocarmos nossos pensamentos na forma desejada. Então, nós escrevemos aquilo que pensamos, mas não na forma como falamos, né? Como nós vimos nos dois textos. Então, temos que ter esse cuidado. Ao escrever, nós escrevemos de uma forma, nós temos o cuidado, né, com as regras gramaticais, com concordâncias, né, com termos, para não usarmos termos, expressões populares. Então, temos que ter todo esse cuidado com gírias, né? E já na linguagem que falamos, né, é a questão da comunicação, já não se tem todo esse cuidado, né? Mas vamos ver adiante, né, o porquê também. Vamos lá, passando para a próxima cartela. Então, não se escreve sobre aquilo que não se sabe, com certeza. Se eu não sei, né, a respeito, eu não sei totalmente do tema, de um assunto, então eu não vou escrever, eu não vou, na verdade você não consegue nem escrever, né? Então vamos ler. Disponha-se a ler jornais, revistas, livros, a observar o mundo e a verificar que verdades costumam ter dois lados. Reconheça de que lado está, afinal. Você já ouviu dizer que quem quer conhece o gato, deve levar em consideração também o ponto de vista do rato? Então, nós temos que prestar atenção, né? Temos que reconhecer o que realmente nós queremos passar para o outro, né? Então, para que isso aconteça, né, para que nós possamos escrever bem, nós temos que estar diante, né, ler jornais comumente, ler revista, nos atualizarmos, né, dos temas, do que está acontecendo na realidade, no mundo, né, não só no nosso lugar, na nossa localidade, na nossa região, mas no mundo, né, para que nós possamos compreender, né, o que nós iremos falar. Ok, gente, então é isso. Então, vamos passando para a próxima cartela, que nós vamos ver agora o que, na verdade, são essas marcas da oralidade no texto dissertativo. Olha só, texto dissertativo, com certeza vocês já conhecem, né, já escreveram, e aí nós vamos agora ter um pouco mais desse cuidado. Então, uma das características da oralidade no texto escrito é o fato de você estar interagindo, conversando com alguém. Evite, portanto, usar palavras como você, né, tá. Evite também verbos no imperativo e ou quaisquer outros tipos de interação com o leitor. Então, gente, olha só, no texto dissertativo, né, essa característica, nós temos que ter, né, esse cuidado de evitar certas expressões, como nós falamos. Então, quando a gente fala, a gente diz muito o termo né, o tá, né? E evitar, temos que ter o cuidado de evitar, assim como os verbos também no imperativo, aqueles verbos que dão, que têm ação, né, de mandar, de mandado, de pedido, né? Então tem que ter esse cuidado e de não se colocar dentro do texto. Então vamos passando para a próxima cartela. Um segundo cuidado que temos que ter é com expressões que fazem parte da linguagem oral. Verificar na leitura de seu texto se as palavras que você usou não estão muito informais, como o linguajar que você usaria em um churrasco da turma ou em uma pelada com os amigos. Então, olha só, na linguagem oral, nós falamos informalmente, né? Como nós muitas das vezes vamos a uma festa, um aniversário, uma churrascada, aí como no exemplo. Então, nós não vamos falar. Claro que nós vamos falar formalmente, né? Vamos usar a nossa linguagem coloquial. E aí, é uma forma, né, de comunicação mais rápida, né? Uma expressão, um discurso mais livre, certo? Vamos passando para outra cartela. Então, vamos analisar outros exemplos que também não pode acontecer, né, num texto dissertativo. Então, político não é flor que se cheire. Então, você está lá dissertando, falando a respeito da política, né? Vamos supor, da questão do Brasil.
Aí você começa, né? Não, político não é flor que se cheire. Usar essas expressões, né, que até ferem, né, a questão moral, então tem que ter esse cuidado. Tal coisa pegou mal, olha só. Então são termos, né, que não podemos usar no texto dissertativo. Não dá para acreditar que não foram presos. Fulano fez tal coisa só por fazer. Olha, são termos que tornam o texto pobre, né? Então, pegamos tanto imposto, ou seja, pagamos tanto imposto que não é brincadeira. Desde que o mundo é mundo, há corrupção. Então, gente, nós não podemos usar esses termos, nem expressões populares, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, isso são termos, né? São expressões do bom senso que a gente tem que ter cuidado, que é muito falada, mas a gente não pode incluir na nossa redação, tá? Então, essa aí fica uma dica, né, para vocês. Vamos lá, passando para próximos exemplos. Nós temos aí trechos de dissertações corrigidas. Então, vamos analisar. Através da imprensa, podemos denunciar políticos que vêm sondando o nosso país. Então, olha só, se nós formos fazer uma relação com o exemplo anterior, você vê que no exemplo anterior, né, ele chama os políticos de corrupto. Aí, veja só, na outra forma de se escrever, né, através da imprensa, podemos denunciar políticos que vêm sondando o nosso país. Então, já é uma forma, né, usada aí com cuidado, né, com expressões com sinônimos, né, com expressões do nosso dicionário, né? Então, já se torna aí, né, quando ele fala aí na forma de se escrever, um nível mais elevado, né? Hoje os brasileiros vivem em busca de uma sociedade democrática com opiniões próprias, né? Então, se formos falar, já vai querendo de uma forma, quando falamos, já falamos agredindo, né? Hoje os brasileiros vivem em busca de uma sociedade democrática com opiniões próprias. Ou seja, hoje em dia o povo brasileiro não é mais besta. Então, eu não posso escrever dessa forma na minha redação. Então, eu vou utilizar uma linguagem, como vocês estão vendo aí, né? Uma linguagem mais rebuscada, com palavras do dicionário, né? Com expressões mais diferenciadas. Medo de que as coisas erradas caiam na boca do povo, né? Então, nós brasileiros temos que pensar muito, muito mesmo em quem nós devemos votar. Então, observaram ali que aquelas duas, né, elas, no caso, essas duas aí, nota-se que no trecho acima há uma forma de intensificação de um fato. Então, ele repete muito, né, própria da linguagem oral, representada pela repetição do advérbio de intensidade. Esse muito, muito aí, né? Então, e pelo acréscimo da palavra mesmo após os advérbios. Então, essas duas aí, no caso as duas finais, elas não estão corretamente empregadas no texto dissertativo, né? Nós não podemos intensificar dessa forma, né? Então, tem que ter esse cuidado também, né, com as classes gramaticais, da forma para que não fique redundante, como nós vimos anteriormente, né? Então, vamos lá, passando para a próxima. Aí, nós temos aí, dando continuidade, é uma forma de mostrarmos a eles que estamos de olhos bem abertos, filmando tudo que anda acontecendo. Olha só, isso também está errado, né? Nós não podemos escrever dessa forma, o texto fica totalmente pobre, né? Estamos de olhos bem abertos, filmando tudo. Agora, vamos ver como ficaria melhor essa expressão. Nas frases em destaque que nós vimos, estão presentes duas formas de expressão próprias da fala. Olha só, quando ele diz, estamos de olhos bem abertos, para significar estar atento. Por que não substituir por uma outra expressão, por um sinônimo de estar atento, né? E a gíria, filmando tudo, olha só, né? Ou seja, esse filmando tudo com o sentido de observando tudo, né? Então, vamos começar, né, na redação, nas escrituras de vocês, ter o cuidado de substituir essas palavras faladas, né, informalmente
com palavras do dicionário, para que o texto de vocês fique melhor. Mas também tenham cuidado, né, de usar palavras que às vezes não tem nada a ver com o que você está ali, com a ideia que você está transmitindo, né? Então, vamos passando para a próxima cartela. Se for possível alinhar o crescimento econômico do Brasil e a preocupação com o meio ambiente, de fato, estaremos trilhando o caminho para o sucesso. Caso contrário, nadaremos e morremos na praia. Olha só, gente, nós não podemos, né? Então, olha, a última frase, caso contrário, nadaremos e morreremos na praia, observe muito bem, é de um coloquialismo que contradiz a formalidade que prevaleceu em todo o texto. Então, se você pegar uma redação com esses tipos, né, de coloquialismo muito forte, a sua redação vai ficar totalmente pobre. E quando você deixa de escrever assim, começa a substituir por outros termos, então vai ficando mais rica, né, com um olhar mais, mais sequencial, né, mais com um entendimento melhor quanto ao leitor. Porque nós temos que nos preocupar não com a gente que está escrevendo, mas com o leitor, aquele que vai ler a sua redação. A última frase, caso contrário, nadaremos e morreremos na praia, tá, nós já fizemos. Vamos passar para a próxima. Lembrem-se que o corretor não dá nota para você só porque você sabe escrever com palavras bonitas. Você deve sim arriscar, variar o vocabulário e usar palavras mais difíceis e menos comuns. Mas cuidado, se a sua escolha lexical não fizer sentido e não ajudar a conduzir a sua argumentação de forma clara e coerente, não adianta nada. Então, além de nós nos preocuparmos, tá, gente, com a questão do vocabulário, né, de evitar esses termos, nós também temos que nos preocupar, né, com a forma de como você vai escrever a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ou seja, ter uma sequência lógica daquela ideia que você está colocando, que você está descrevendo, que você está comentando, que você está colocando a sua opinião, ok? Então, vamos passar aí para a próxima cartela e vamos exemplificar mais. Olha só, vamos ver aí a diferença aí nessa tira. Oba, plantando uma árvore nova perto. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Né? Não, de esperança. Então, observe aí quanto a conversa dos dois personagens, né? Os dois personagens, eles estão aí estabelecendo o quê? Uma comunicação, uma linguagem oral, na linguagem deles, né? A forma como eles falam. Então, a gente observa que ele pronuncia a palavra não corretamente, né? Mas ele está no linguajar dele, né? Então, aí outra coisa, será que entre essa conversa aqui, quando nós chegamos aqui no final, será que houve um retorno da comunicação? Porque ele fez a pergunta, né, de que ele estava plantando uma árvore. E aí ele foi perguntando se era de tal fruta, de goiaba, de jaca ou de manga. E ele falou não, que era de esperança. Olha só. E daí ele ficou meio que surpreso, né? Na verdade, ele praticamente não entendeu direito. Então, houve aí, né, uma comunicação não muito estabelecida com retorno para os dois, né? Ele ficou meio que confuso, ele não entendeu. Por que de esperança? Então, gente, essa tira aqui é a mesma forma quando nós podemos pegar um texto dissertativo, quando alguém for ler uma redação, né, ou um texto com opiniões, né, com algumas opiniões, com críticas, e de repente você também não conseguir compreender. Por isso que uma redação tem que ter um pensamento lógico também,
né, uma coerência no que você está escrevendo, de fazer com que o leitor possa compreender, ok? Então, vamos passar para o próximo. O outro exemplo também é uma tira, né, ali o homem mascarado de Batman, e aí o outro personagem que chega por trás, né, fica observando e diz: ei, tio, é minha vez, tio, sai, que é minha vez, tio. E aí ele fica olhando, o tio não sai do lugar, e daí ele parece que consegue, só que no final acontece ali um problema, né? Mó vício, hein, tio? Então, observe aí, né, também essa comunicação, né? Ou seja, acabou em tragédia, né, ali. Então, gente, a gente tem que realmente prestar atenção, né, até no ato da comunicação, e saber que a linguagem escrita e a linguagem oral, elas são totalmente diferenciadas. Na linguagem escrita, nós podemos observar o quê? Como os textos dissertativos, né, vocês observem que quando vocês escrevem, a gente pode, né, levar em consideração a linguagem culta, a linguagem padrão, a linguagem com regras, ter cuidado com as regras gramaticais, né, e cuidado de não usar vocabulários, expressões populares, né, que é muito usada pelo povo, né, então ter esse cuidado. E já na linguagem oral, não, é uma linguagem mais descontraída, é uma linguagem com o discurso mais livre, né, eu já não tenho todo aquele cuidado com pontuação, né, com vocabulário, eu falo da minha forma. E outra coisa muito importante é a questão do regionalismo também. Isso também vai variar, né? E uma questão também que chama atenção é, por exemplo, na própria questão do regionalismo, né, da forma como em certas regiões a pessoa fala de uma forma, né, e de repente ela vai dissertar da forma dele. E aí, como é que vai ser? Né? Por exemplo, os nordestinos, por exemplo, né? É um caso aí. Então, essa forma, né, de modo geral, ela tem que ser observada e saber que a forma, né, de falarmos é diferente de escrevermos e termos o cuidado, ok? Então, vamos agora à nossa atividade interativa. Muito bem. Então, nós vamos iniciar aí, né? Veja como o tema apareceu no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem de 2010. Considerando as diferenças entre língua oral e língua escrita, assinale a opção que representa uma inadequação da linguagem usada ao contexto. Então, vocês vão prestar atenção, se atentar para essa inadequação. Vamos lá, acompanhar aí nas alternativas. Letra A. O carro bateu e capotou, mas não deu para ver direito. Um pedestre que assistiu ao acidente comenta com o outro que vai passando. B. E aí? Ô meu, como vai essa força? Um jovem que fala para um amigo. Letra C. Só um instante. Por favor, eu gostaria de fazer uma observação. Alguém comenta em uma reunião de trabalho. Ou seja, alguém comenta em uma reunião de trabalho. Letra D. Veio manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de secretária executiva desta conceituada empresa. Então, aí, alguém que escreve uma carta candidatando-se a um emprego. E a letra E. Porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos, num futuro próximo, muito pouca comida nos lares brasileiros. Um professor universitário em um congresso internacional. Então, gente, vocês observaram que em cada alternativa aí, há uma situação, há um contexto na hora do diálogo. Então, vamos observar aí, né, se está correto, tá? E qual é, aqui traz traços negativos, né, quanto a cada item desse. Então, só apenas uma. Então, vai ficar com vocês e logo mais retornaremos. Então, vamos lá. Aí, vocês
tiveram a questão, né, para que vocês considerassem as diferenças entre linguagem oral e linguagem escrita em cada situação que vocês leram nas alternativas, né? Então, vamos lá, as alternativas A. O carro bateu e capotou, mas não deu para ver direito. Um pedestre que assistiu ao acidente comenta com o outro que vai passando. Então, a letra A está adequada, essa situação aí da fala, né? Então, aí, vocês viram que é um conversando com o outro, né? A respeito do acidente. Então, na verdade, gente, não está errado, né? Está adequado aí a situação, porque a forma como ele falou aqui, o carro bateu e capotou, mas não deu, né? É a fala dele, não tem problema, é a forma como ele fala, é a fala na linguagem dele, a linguagem coloquial, né? Da região que ele fala, ou seja, a forma como fala. Então, nós não vamos considerar inadequada, certo? E a letra B? E aí, oh meu, como vai essa força? Um jovem que fala para um amigo. Então, aí também nós temos uma comunicação entre duas pessoas, né? Entre o jovem, entre dois jovens. Então, ele diz, e aí, oh meu, como vai? Então, ele usa aí, né, a gíria, oh meu, né? Ou seja, expressões também que predominam na linguagem coloquial e totalmente coloquial. Então, também não está errada. Não há inadequação aí na língua, né? Letra C. Só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Alguém comenta em uma reunião de trabalho, olha só. Então, está correto aí, né? Alguém para lá a reunião e diz, só um instante, por favor, eu gostaria de fazer uma observação. Está correto. Também não há uma inadequação aí. Observe a situação, né? Eles estão numa reunião de trabalho e veja a forma como é expressa aí a linguagem de um dos membros da reunião, né? Então, está correto. Então, vamos ao próximo. A letra D. Venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de secretária executiva desta conceituada empresa. Então, olha só, alguém que escreve uma carta candidatando-se a um emprego. Então, aqui alguém escrevendo uma carta. Então, observe a forma como ela escreve, né? Ou seja, essa forma de escrever uma carta, ela já tem toda uma técnica, né? A carta de emprego é dessa forma, olha só o nível, né, de como ela escreve. Venho manifestar meu interesse. Ela usa palavras do dicionário, né, em candidatar-me, olha só, né? Usa ali o pronome me, né, o cargo de secretária. Ela não diz eu quero um cargo de secretária, né? Então, veja que é uma forma, usa um vocabulário mais rebuscado, ela substitui, né? Então, também a letra D está correta quanto à situação, tá? Está adequada. E a letra E? Vamos ver, porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos no futuro próximo muito pouca comida nos lares brasileiros. Um professor, tá, diz isso, um professor universitário em um congresso internacional. Então, gente, a letra E é a forma inadequada. Nós não vamos considerar, porque um professor universitário em um congresso, né, ele requer dele uma linguagem culta, uma linguagem mais bem estruturada, uma linguagem em conformidade com a norma culta da língua portuguesa. Então, aqui, de maneira alguma, ele pode usar o coloquialismo. É muito pouca comida e, além de tudo, termos contraditórios, né? Então, aqui está totalmente inadequado, tá, a fala do professor no Congresso. Ele não pode usar essas expressões, tá, gente? Então, é a letra E. Então, vamos ter esse cuidado, ok? Com a linguagem oral e com a linguagem escrita, certo? Muito bem, né? Espero que vocês tenham aí entendido.
Espero que vocês tenham compreendido essa diferença entre linguagem oral e linguagem escrita e tenham cuidado agora ao escrever, né? E com a forma de falar, ok? Então, aguardo vocês no próximo Saber Mais.